Glória a Deus, que bom estar com vocês aqui hoje, nessa noite, gente, que privilégio de estarmos juntos aqui para louvar e adorar o nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre as marcas de um verdadeiro discípulo. Como um discípulo de Jesus, ele anda, como ele vive, como ele caminha, como nós podemos viver para glorificar e levar o nome do nosso Senhor por onde quer que nós passemos. Seja na nossa casa, com a nossa família, seja no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas células, que nós possamos levar a Ele e que nós possamos viver uma vida que agrade a Ele. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28, dos versos 18 e 20. E aqui nós vamos receber de Deus uma palavra, nós vamos receber aquilo que Ele tem para nós aqui nessa noite. No livro de Mateus, ele vai dizer o seguinte: então Jesus aproximou-lhe deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Ele sempre está conosco. Ele sempre está com a gente em todos os momentos. Em todos os momentos Ele está com a gente. Nos nossos dias mais difíceis, nos nossos melhores dias, Ele está conosco. E será que nós estamos com Ele também? Será que nós temos buscado a Ele, estamos firmes com Ele e caminhado de perto com Ele? Porque essa é a primeira marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. Essa é a marca de quem caminha muito de perto com Jesus. Ele caminha de perto com seu mestre. Ele vive de pertinho com ele e buscando sempre estar atento ali para o que ele tem para dizer, do que ele tem para ensinar. E no verso 28 do texto que nós acabamos de dizer, vai dizer que Jesus aproximou deles. Jesus já estava ali com seus discípulos, ele já estava perto deles, e ele se aproxima, e ele nos ensina a caminharmos de perto com ele, de nós vivermos ali uma vida de caminhada, de realmente estar de perto, de ouvir bem de pertinho e prestando atenção ao que ele tem para nos dizer. Ele nos ensina em todo o tempo, ele é didático, e Ele é o nosso maior exemplo. Ele nos ensina pelo exemplo. Jesus, Ele nos ensina, e que nós possamos refletir como nós temos levado a nossa vida, o quão de perto nós temos caminhado com Ele. Só poderemos ser guiados e direcionados por Ele se nós caminharmos de perto com Ele. Se nós estivermos bem perto. Todo cristão, como o Léo falou, ele é chamado para ser discípulo de Jesus. Ele é chamado para caminhar de perto com Ele e também ensinar e ajudar a outros a também ser discípulos de Jesus. E quanto tempo nós temos passado com Ele? Quanto tempo nós temos dedicado? Será que nós estamos fazendo as coisas para Ele, sem Ele? Quanto tempo nós não gastamos nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram? Quanto tempo nós não perdemos ali, acompanhando a vida de pessoas que nós nem sabemos se de fato o que elas dizem é de fato o que elas vivem? Se a fala condiz com o que é vivido, enquanto nós podemos gastar a nossa vida e investir todos os nossos dias com aquele que se entregou por nós, que deu a vida por nós,
que morreu ali naquela cruz para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância, para que hoje nós possamos estar aqui, desfrutando da bondade e da fidelidade dEle. E a Bíblia diz para nós buscarmos primeiro o seu reino, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas o grande problema é que muitas vezes nós estamos priorizando aquilo que deveria ser acrescentado e acrescentando aquilo que deveria ser priorizado. Priorizando as nossas preocupações e as nossas ansiedades e priorizando aquilo no qual Ele já tem cuidado, aquilo que Ele já tem feito por nós e acrescentando a Deus nos nossos dias, dando a sobra do nosso tempo para Ele, dando a migalha do nosso tempo, quando sobra tempo e se sobra tempo. Deixa eu ver aqui na correria aqui do meu dia, esse tempinho aqui que sobrou, não, beleza, aqui dá. E nós deveríamos priorizar a Ele. Ele tem que ser a nossa maior prioridade. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele entende então que ele não tem tempo para perder. Ele não pode ficar perdendo tempo com coisas que não acrescentam, que não somam e que não glorificam a Deus. Coisas que não agregam para o reino de Deus. E esse é um excelente filtro que nós podemos fazer daquilo que nós devemos ali tomar uma decisão, se a gente vai fazer ou não. Esse é um ótimo filtro. Isso glorifica a Deus. Isso me leva para mais perto de Deus. Isso leva as pessoas para mais perto dEle. É isso que nós temos que pensar e refletir. Nós precisamos andar e caminhar muito de perto de Jesus, até que nós venhamos entender de fato que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Nós dependemos, nós necessitamos, nós carecemos dEle. A vida, como nós já sabemos, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. E com quem você vai chegar lá? Como você vai chegar lá? Será que você vai chegar ali de mãos dadas, firme, guardando a sua fé, depositando somente nele, somente em Jesus? Como você vai chegar lá? Jesus, ele tem que ser o nosso maior companheiro, o nosso melhor amigo, aquele que nós estamos em todos os momentos. Em todo momento ali da nossa vida, nós nos lembramos a Ele. Será que isso agrada a Deus? Será que isso glorifica o nome dEle? Nós precisamos ter convicção e clareza de quem nos chamou, de onde Ele nos tirou e para onde Ele está nos levando. Para onde nós estamos indo? Para onde nós vamos? Só estando perto, bem pertinho dEle, para nós entender para onde a gente está indo, para onde nós estamos caminhando, qual que é o próximo passo, qual é a direção, o que Ele espera de nós, o que Ele tem para nós. Nós precisamos ouvir mais a voz dEle. O quanto nós temos ouvido, parado para ouvir a voz dEle. Será que não é o momento de nós revermos a rota? Será que não é o momento de nós refletirmos se realmente o caminho que nós temos seguido é o caminho que Ele tem para nós? É um caminho que tem agradado a Ele? Será que em alguns momentos não está ficando confuso demais? Será que em alguns momentos não está ficando pesado demais? Porque é a gente quem está escolhendo. Porque somos nós quem estamos ditando o curso ali da nossa vida, das nossas escolhas. Será que a gente não está se deixando levar pelo que a gente pensa, pelo que a gente acha, pelo que é mais conveniente, pelo que agrada mais, pelo que é mais fácil, pela porta que é mais fácil ali de se entrar? E somente perto o suficiente dEle,
para a gente conseguir seguir a rota que Ele já tem para nós. A Bíblia nos diz que antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. Ele já tinha plano para nós. Será que, às vezes, a gente não parou de ouvir a voz dEle, até que isso foi ficando normal, foi ficando um costume? Porque muitas vezes nós nos questionamos, porque Deus parou de falar com a gente? Porque Deus parou de falar comigo? Sendo que Ele continua falando, sendo que Ele continua trabalhando, sendo que Ele continua fazendo. A gente que não está dando atenção devida. Nós que não estamos prestando atenção. Será que nós não estamos longe demais para ouvir a sua voz e aquilo que Ele tem para nos dizer? Será que nós não estamos distantes demais, vivendo ali no piloto automático, vivendo já de uma forma que a gente nem se preocupa mais? Será que em algum momento nós não chegamos a achar que é só mais um dia, é só mais um culto, é só mais uma célula, é só mais um encontro, só mais um dia, vamos lá para ver o que vai dar? Precisamos buscar entendimento e discernimento para quem guia e direciona as nossas vidas e as nossas escolhas, para aquele que dá palavras de ordens para nós, aquele que é digno de toda a gratidão, de tudo que Ele já fez na sua vida, na vida da sua família, das pessoas que estão à sua volta, de quem cuida de você, de quem te sustenta. Que nós possamos viver para conhecer a Deus e fazer com que o seu nome seja conhecido e glorificado. Que nós possamos viver para glorificar o nome dEle, principalmente pelo nosso bom testemunho, pela nossa conduta, pelo nosso caráter, pelo quanto Ele nos transforma, pelo quanto tem dEle em nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos a sombra dEle aqui na terra, e nós precisamos refletir a glória dEle, nós precisamos levar a presença dEle aonde quer que nós vamos, por onde quer que nós passemos. Então nós precisamos fazer as perguntas certas. Deus, como que eu posso te ajudar hoje? Como que eu posso contribuir para aquilo que o Senhor já está fazendo? O Senhor já está fazendo, o Senhor já está em movimento. Eu que preciso entender o que o Senhor já está fazendo, no que eu posso contribuir, no que eu posso lhe ser útil, no que eu posso servir. Se esforce para ter tempo de qualidade com Ele, para que você possa conhecer a Ele e entender aquilo que Ele já está fazendo. Para que você possa entender o que tem agradado a Ele na sua vida e o que também não tem agradado. O que você precisa mudar urgentemente, hábitos que você precisa fazer, que Ele já tem falado para você começar, e hábitos que você também precisa parar, hábitos que você precisa cortar. O quão próximo de Jesus você tem andado? Ou você tem vivido de uma forma que a vida vai levando, que a vida vai caminhando, e você nem vai se percebendo e nem se dando conta mais de como está a sua vida? Precisamos nos dedicar a Ele e buscar a Ele para nós irmos para um próximo nível, para nós buscarmos mais em oração, em leitura e meditação da Sua palavra, no devocional, para que nós venhamos fazer um devocional com mais consistência, nos colocarmos a Ele ali entregues e sairmos do comodismo, para que nós venhamos sair da estagnação e que nós venhamos viver pela fé. Porque como nós sabemos bem, fé não é acreditar, fé é conhecer. E o quanto nós conhecemos ao nosso Criador. E essa é a segunda marca de um verdadeiro discípulo de Cristo.
ele vive pela fé. Ele vive para conhecer mais a Jesus. E aqui no nosso texto base, em Mateus 28, 18, vai nos contar que ele se aproximou deles e ele disse que toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra. E nós precisamos conhecer a Jesus e aumentar a nossa fé. Se nós vivermos pela fé, nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quanto nós temos ouvido e quanto nós temos praticado a palavra de Deus. Não basta apenas acreditar, nós precisamos conhecer. Nossa vida deve ser toda dedicada para conhecer e para seguir o Mestre. Quem já brincou aqui na infância de seguir o Mestre, daquela brincadeira ali? A gente faz exatamente o que o Mestre, quem ali é designado, fazer. E a gente precisa brincar mais disso com as crianças hoje. A gente precisa trazer essa brincadeira e mostrar para elas quem é o Mestre de verdade. Quem elas devem seguir. Quem que deve se direcionar e guiar todos os passos da vida dela. Andar como ele anda, agir como ele age, pensar como ele pensa, ser o mais parecido com ele que nós conseguimos ser. Já reparou que tudo que Cristo oferece, ele é? Luz do mundo, água viva, caminho, a verdade e a vida. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele tem toda a autoridade, tem todo o poder. Mas vamos refletir agora. Se nós sabemos disso tudo, se nós entendemos tudo isso, tudo que ele é, tudo que ele representa para nós, por que nós vivemos com tanto medo? Por que nós vivemos tão ansiosos, tão inseguros? Porque nós não o conhecemos, não dependemos, não confiamos nele, não vivemos para conhecer e nos entregar mais a ele. Ele pode todas as coisas, para ele nada é impossível. Ele pode transformar os seus desertos em oásis. Ele pode fazer das suas lutas, das suas dificuldades, aquilo que aperta o seu coração, que te deixa preocupado e te deixa aflito, ele pode te levar para um lugar de tranquilidade, de paz, de calmaria, para pastos verdes e águas tranquilas. Ele pode te dar paz meio a turbilhão, mesmo em meio ao caos, meio em mesmo às lutas e desafios, ele pode te dar paz, porque ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. E nós sabemos que Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele tem melhores amigos. Enquanto nós conhecemos mais a Deus, quanto nós buscamos mais a Ele, nós deixamos de querer ser os filhos preferidos. Os filhos mimados, egoístas, que só pensam nele, que só querem tudo para Ele. E nós começamos a ser melhores amigos de Deus. Melhores amigos dele, e acabamos nos parecendo mais com ele nesse processo, tendo mais tempo com ele, e desfrutando desse amor inexplicável, desse imenso amor. Qual é o seu nível de amizade com Jesus? O quanto amigo de Jesus você é? O quanto você tem caminhado e vivido pela fé? Quantas horas do seu dia você passa com Ele? Você deixa um pouco de lado ali o seu celular, as redes sociais, o Instagram, para dedicar um tempo com Ele?
e quanto você se esforça para estar ali com Ele, o quanto você se alegra, o quanto você desfruta dessa presença, o quanto você tem paz e alegria, que a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. E para nós sermos justos, então, nós precisamos viver conhecendo ao nosso Mestre. Nós precisamos viver em conhecer a Ele. Charles Spurgeon diz que o homem que faz de Cristo o seu tudo, encontrará tudo que precisa em Cristo. Nós já temos tudo que nós precisamos nele. Nós precisamos buscar ter mais experiências com Ele. Precisamos sair do raso, da superficialidade e mergulhar mais profundo e ir além. Começar a caminhar mais com Ele, até que nada mais venha a importar. Até que nada mais importe. Esse tem que ser o nosso objetivo. E por que nós não nos entregamos mais? Por que nós não oramos mais? Porque nós não conhecemos a Ele. Porque nós não vivemos pela fé. Porque nós não vivemos para conhecer a quem nos salvou e nos criou. Precisamos focar em estar na presença dEle e isso nos bastar. A presença dEle nos basta. Precisamos voltar para a mesa de Jesus, que está reservada e está separada para nós, e Ele está nos esperando com um banquete preparado, e nós podemos fazer parte disso, e nós podemos usufruir mais disso, e nós podemos viver mais disso, em tempos da mesa com o nosso Pai, com o nosso Criador, para ouvir o que Ele tem para nos dizer, porque afinal, o que muda a nossa vida não é o que nós falamos com Ele, mas sim o que Ele fala conosco, e o quanto nós praticamos e o quanto nós colocamos isso no nosso dia a dia, nos nossos dias. Quanto tempo você para falar com Deus e conversar com Ele e não se preocupar com mais nada, ao invés de só pedir a Ele as coisas, porque é na mesa, nesse tempo de qualidade ali com Ele, ouvindo a Jesus, que nós somos curados, que nós conhecemos mais a Ele, e nós celebramos tudo que Ele tem feito. Tudo que Ele tem feito por nós. Nós precisamos sair de alguns extremos negativos, ruins, porque por muitas vezes ou nós estamos apáticos demais, nós estamos muito na nossa, muito calados, muito fechados, ou nós estamos falando demais, nós estamos pedindo demais. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu preciso disso. Nós só estamos ali para sugar, para pedir. Precisamos estar cheios da vida de Deus, sermos reavivados para parar para ouvir o que Ele tem para nos dizer, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos fazer, porque para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? E quantas vezes nós não estamos tão distantes e longe, com o coração fechado, e vivendo de vãs repetições, e vivendo ali de Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela essa comida, amém. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo trabalho, amém. Não podemos mais aceitar isso que tem acontecido. Não podemos nos conformar com o que nós temos vivido, com o relacionamento com Deus que nós temos tido, para onde as coisas estão se caminhando, para tão longe de Deus, tão afastado dEle, tão distante. Apenas precisamos parar, porque quantas vezes nós não estamos na mesa, no nosso tempo ali de intimidade com Deus, só para falar mal das pessoas.
guardando ressentimento, rancor, ódio, e não nos paramos para sinalizar, para silenciar o nosso coração, para entender como nós estamos, entender que no caminho ali, na caminhada com Ele, que Ele nos transforma, que todo sentimento ruim, ele se transforme, ele vire compreensão, vire empatia, vire amor, para que nós sejamos curados, para que nós venhamos ter de fato alegria na presença dEle, para que nós venhamos viver uma verdadeira comunhão. E como você se posiciona na mesa? Com humildade, com tranquilidade para ouvir, ou com orgulho, que não precisa de mais nada, não precisa ouvir mais ninguém? Jesus, ele nunca fica apático na mesa. Ou ele se relaciona, ou ele cura, ou ele transforma. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais perto nós estamos dele, nós não conseguimos mais fazer as coisas de uma forma tão desleixada, tão de qualquer jeito, tão de correria, de última hora. Nós precisamos fazer as coisas para Deus com excelência. A excelência honra a Ele, glorifica a Ele e inspira as pessoas. O quanto você tem inspirado as pessoas, como você tem tratado as pessoas e como você tem olhado para elas. O quanto você tem amado as pessoas, o quanto você ama. Porque João 13,35 vai nos dizer: como fazemos para saber se nós somos de fato verdadeiros discípulos de Jesus? Se nós estamos amando uns aos outros. E essa é a terceira marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele ama as pessoas e ele cuida das pessoas. No verso 19 do nosso texto, ele vai nos dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir do momento que nós estivermos vivendo muito perto de Jesus, vivendo para o conhecer, vivendo pela fé e vivendo para amar as pessoas, o fruto desse nosso relacionamento com Ele, desse nosso conhecimento dEle, vai ser discípulos. Nós vamos viver para o agradar. Nós vamos entender a necessidade de amar como Ele ama. Jesus em todo tempo amava e tinha olhos de compaixão e de amor pelas pessoas. Quem aqui já pediu, já fez a oração para não ficar de fora daquilo que Deus está fazendo? E uma das grandes formas de nós não ficarmos de fora é fazendo discípulos. É de cuidando de pessoas, amando as pessoas. É discipular, é um enorme privilégio, mas também é uma enorme responsabilidade. Nós somos chamados para sermos sal e luz, para nós fazermos a diferença por onde quer que nós vamos. E qual a diferença que você tem feito na vida das pessoas? Você tem feito uma diferença boa ou uma diferença ruim, negativa? As pessoas, elas querem estar com você, ou você acaba sem perceber afastando elas? Você tem se preocupado em deixar legado na vida das pessoas? Você tem se preocupado em como elas vão se lembrar de você? Porque como nós vimos aqui no testemunho que o Léo trouxe, olha só como ele se lembra do Renan. A diferença que o Renan fez impactou na vida dele. Paulo vai nos dizer em Colossenses 1:28,
que devemos apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. E nós sabemos que perfeito é somente o próprio Cristo. Mas aqui, ele está trazendo para nós uma transformação que todo seguidor de Jesus precisa ter. De bebês espiritualmente imaturos para adultos espiritualmente maduros. Imagina que máximo poder fazer parte da transformação da vida das pessoas, em presenciar isso e contribuir para isso. O grande objetivo do discipulado é gerar maturidade espiritual, formar discípulos parecidos com Cristo, em todos os aspectos da sua vida e da sua missão. Maturidade espiritual não tem nada a ver com tempo de convertido ou tempo de igreja, mas sim o quanto você se esforça para imitar a Ele. O quão parecido você é. Maturidade espiritual é sermos parecidos com Cristo. Discipular é ensinar com excelência, dar o melhor dentro das condições que você tem ali que lhe é proposto. Discipulado é o método de Jesus que Ele deixou para nós. É vida na vida, é na caminhada, na prática. Ele já deixou a direção, Ele já deixou a rota, mas por que tantas vezes nós queremos fazer do nosso jeito? Nós queremos ali criar uma rota alternativa, uma outra rota, sendo que a rota já está preparada, o caminho já está preparado. Nós sabemos que um trem, ele só é livre quando ele está no trilho. E nós também só somos livres se nós estamos ali no caminho que Jesus tem para nós, no caminho que Ele preparou. Tanto discipular quanto ser discipulado é ser aperfeiçoado. Ambos ali são aperfeiçoados nesse processo. E como fala em Provérbios 27:17, o ferro afia o ferro como o homem ali o seu amigo. E nós podemos colocar ali que o discipulador afia o seu discípulo. E da mesma forma, o discipulador também ele é desafiado. O discípulo saudável, ele gera outros discípulos saudáveis. O discipulado, ele nos leva para o próximo nível. E do ponto 1 para o ponto 2. Em mais crescimento. O pastor Diogo Carvalho, ele costuma dizer que nós estamos cuidando dos nossos discípulos de Cristo. De Cristo, porque Ele é o padrão de vida. Ele é o nosso maior exemplo, é o nosso maior ensino, é quem nós nos devemos apegar, é o nosso padrão, é o nosso alvo, é a nossa meta. E nossos, porque nós temos o privilégio, a oportunidade de participar do crescimento, de trazer para perto, de cuidar, de amar, de orar junto, de aconselhar, de discipular. Vamos refletir agora na passagem ali, no momento em que Jesus pergunta para Pedro se Pedro o amava. Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes. E Pedro, em todo o tempo falava que o amava, prontamente, rapidamente. E na 3ª vez ali, Pedro começa a refletir: Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu o amo. E Jesus, ele nos pergunta para nós refletirmos, para que nós não venhamos responder por responder, porque afinal ele já sabia, ele já sabe de todas as coisas, ele já conhecia o coração de Pedro, ele já sabia da resposta, mas ele pergunta para trazer reflexão, para que nós venhamos nos questionar, para que nós venhamos refletir. E o que Jesus pede para Pedro no final? O que ele pede para Pedro? Ele não pede para que Pedro pregue, ele não pede para que Pedro escreva uma canção, ou que ele cante. E essas coisas, elas são importantíssimas, elas são fundamentais e necessárias no processo.
Mas ele pede para Pedro que ele cuide das suas ovelhas, que ele ame as pessoas, que ele cuide das pessoas, que ele discipule, que ele cuide, que ele pastoreie, que ele se entregue ainda mais do que ele já estava se entregando. E é exatamente o que ele pede para nós também nessa noite. Porque quando ele fala, vão e façam discípulos, é uma direção, é algo claro. Não é talvez, se der, quem sabe. Se tudo ocorrer bem, se tudo caminhar ali como esperado. Não, é claro, é uma missão clara. E o que nós temos feito com essa missão? E o que nós vamos fazer em relação a isso? Sabe por quê? Nós não amamos as pessoas, porque nós não cuidamos das pessoas. Porque nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Porque em alguns momentos, às vezes vai incomodar. A gente vai ter que deixar o nosso tempo de lado, os nossos afazeres. Porque nós vamos ter que abdicar, às vezes, de algumas vontades, de alguns sentimentos, de alguns pensamentos. Mas prefira o incômodo ou a dor do crescimento do que o incômodo ou a dor da estagnação. Do que ficar de fora daquilo que Ele está fazendo. O que nos diferencia dos discípulos? Os discípulos que eram homens como nós, que falharam, que pecaram, que tiveram as suas lutas e as suas dificuldades, mas que viram a Jesus, que conheciam ao Mestre, que caminhavam de perto com Ele. E será que nós o conhecemos? Será que nós não estamos fingindo de viver coisas que estão muito longe de nós vivermos? Carlito Paz diz que discipulado é sobre transformação, e transformação é sobre arrependimento. Do que você precisa se arrepender hoje? Do que você precisa deixar que Ele te transforme? Do que você precisa ser transformado? Porque talvez a falha tão escancarada no seu irmão, ela ofusca o monte de falhas que você tem e não está tratando. Daquilo que você precisa tratar, daquilo que você precisa melhorar, crescer e avançar. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que olhar mais para dentro. Nós temos que olhar mais para dentro de nós. O que nós deveríamos fazer? Ao invés de nós ficarmos preocupados, o que o outro deveria fazer? Porque o outro deveria estar ouvindo isso. Porque o outro está precisando tanto disso. Mas e nós? Está na hora de mudança. Está na hora de nós assumirmos a responsabilidade, o nosso papel e de sermos referência. De nós tomarmos a atitude. Precisamos perguntar para Deus: ei Pai, como eu posso amar mais as pessoas? Como eu posso ser a resposta da oração de alguém hoje? Como eu posso honrar e cuidar de alguém neste dia? Porque dessa forma, nós seremos mais obedientes. E é exatamente essa a quarta marca do verdadeiro discípulo de Cristo. Ele é obediente e plataforma. Ele obedece. No verso 20, aqui do nosso texto, vai nos dizer, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Mas como nós ensinaremos a obedecer se nós não obedecemos? Se nós não somos obedientes? Porque nós sabemos que o melhor ensino é o exemplo. E quanto de exemplo nós temos dado? Precisa começar em nós. Em um mundo
onde todos querem ser flechas, todos querem ser enviados, todos querem ser lançados, todos querem ser potencializados. Poucos querem ser em plataforma. Poucos querem ser aqueles que enviam, aqueles que cuidam, aqueles que amam. Assim como um pai, ao invés dele formar um menino, ele tem o privilégio e o dever de formar um outro pai. E nós, como discípulos de Cristo, nós temos o dever e o privilégio de formar outros discípulos de Cristo. E esses discípulos formarão outros discípulos. E assim vai. Deus, Ele quer nos ensinar. E Ele quer nos chamar a sermos pais e mães espirituais. E aqui nós temos 4 atitudes que nós aprendemos com Jesus sobre discipulado. E a primeira é trazer para perto, caminhar junto, estarmos juntos, trazer a pessoa para dentro da nossa casa, para ela ver como que nós cuidamos da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos, como que em meio a uma dificuldade, a um imprevisto, nós reagimos, nós lidamos com aquilo, como que nós fazemos. A segunda é cuidar do coração, é amar. A segunda característica que nós aprendemos com Jesus, nós conhecemos tão de perto que nós chegamos ao coração da pessoa, daquilo que ela está passando, das suas lutas, e nós não ficamos indiferentes em relação àquilo. Nós oramos juntos, nós caminhamos juntos. E a terceira é formar. Formar, ajudar, ser plataforma, potencializar. E a quarta é enviar, delegar, encaminhar, ser plataforma ali para o outro. E você tem aproveitado as oportunidades que surgem para colocar isso em prática? Ou você tem mais olhado para as dificuldades, para os desafios, do que para as oportunidades? Sempre que eu estou com Juan, Renan, Augusto e Samuel, eu vejo como uma oportunidade que eu tenho ali de aprender e crescer junto com eles também. Mesmo em meio às vezes a dificuldades, a desafios, seja de uma forma formal ou informal, seja com um horário marcado, com uma reunião, ou um café, às vezes que surge uma oportunidade, às vezes servindo, estando junto na igreja, seja em algum momento específico. E é isso que nós precisamos fazer com as pessoas à nossa volta. Aproveitar as oportunidades, não deixar de ser intencional em todo tempo e em todo momento. Eu aprendi com o Renan que as nossas mãos, nós temos 5 dedos. E é no mínimo ali, pessoas que nós nos deixamos influenciar e pessoas que nós nos deixamos ser influenciados. E o quanto você busca isso? Quem tem te influenciado? Quem você tem deixado te influenciar? E você sabe por que nós não discipulamos? Porque muitas vezes nós não somos obedientes, nós não somos plataforma, pela nossa falta de amor a Jesus e às pessoas, pela nossa falta de prioridade, de priorizar aquilo que é de fato prioridade, por achar em algum momento, de alguma forma, que tem algo a ver conosco, que nós deixamos de compartilhar aquilo que tanto nos tem dado, de graça. Deus dele nos tem compartilhado e nós não compartilhamos de volta. Não tem nada a ver conosco. Jesus é quem dá o crescimento, é Ele quem faz, tem tudo a ver com Ele. Nós precisamos só repartir e compartilhar
aquilo que nós já temos recebido. É Ele quem acrescenta, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá visão, é Ele quem capacita. E essa é a quinta marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele sabe que tem tudo a ver com Deus, não tem nada a ver com Ele. No verso 20, Jesus diz que Ele estará sempre conosco, até o fim dos tempos. Ele está sempre com você, nos seus piores ou nos seus melhores dias. Talvez para você, no seu pior ou no seu melhor momento, Ele está com você. Mas o quanto nós estamos com Ele? Será que nós temos buscado dar o nosso melhor para o reino e para Ele? Dar o nosso melhor para as pessoas? Nós somos potencializadores, encorajadores, ou nós desencorajamos? Nós olhamos de uma forma negativa, pessimista, da pior forma. Nós estamos enxergando com a ótica de Deus, ou nós estamos olhando com uma ótica ruim? Nós estamos enxergando e vendo como Ele enxerga as pessoas. Nós estamos olhando como Ele olha. Ele vê muito além do nosso momento, porque muitas vezes nós olhamos somente o momento. Nós só olhamos para aquele momento, mas Ele vê muito além. O nosso momento, Ele não nos define. Será que de fato nós podemos dizer que nós somos o mesmo em qualquer situação ou em qualquer lugar? Nós somos íntegros, transparentes, verdadeiros? Ou nós trocamos as nossas máscaras em cada lugar que nós vamos? Nós somos diferentes em determinados lugares que lhe é mais conveniente, que nós temos algum interesse, vivendo às vezes um falso evangelho. Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. Independente do lugar ou das circunstâncias, independente dos desafios, independente das dificuldades. Você consegue se lembrar de pelo menos 2 pessoas que tiveram as suas vidas transformadas próximas de você? Do seu convívio, da sua célula, perto de você? E o quanto isso mexeu com você nesses últimos meses? Quanto nós amamos ver vidas transformadas. O quanto nós amamos vidas sendo entregues e batizadas. O quanto nós amamos ver batismos. O quanto nós amamos ver recomeços. O quanto nós temos sofrido e chorado pelos perdidos, pelos que precisam, carecem de Deus, de conhecer a Ele. Comece olhando para a sua vida, para aquilo que Ele fez na sua vida, de onde Ele te tirou e de onde você está hoje. Te convido também a relembrar e olhar para 2 histórias riquíssimas que nós temos na Bíblia, sobre a ovelha perdida e o filho pródigo. O bom pastor, ele conhece as ovelhas pelo nome. Ele sabe quem está faltando, quem está fazendo falta ali no grupo. Pergunta para ele como você pode ajudar ele nessa missão. Ore mais pelos filhos pródigos, para que eles retornem, para que eles voltem, que eles venham ter a coragem necessária. Aquele que tentou voltar na história, ele tentou voltar como funcionário para a casa de seu pai. E ele foi aceito como um filho amado, como um filho querido, de braços abertos, sendo recebido com uma enorme festa. Reconheça o seu lugar. Pare de mais atrapalhar e comece a ver como que você pode ajudar.
ajudar as ovelhas perdidas e os filhos pródigos que estão tentando retornar, e reconheça a sua pequenez. Não seja como o irmão mais velho, que não festejou, que não celebrou a volta do seu irmão. E celebre, e viva, e agradeça, e caminhe junto. Nós éramos escravos, e hoje nós somos livres. Estávamos perdidos, e Ele nos encontrou. Nós estávamos cegos, e hoje nós conseguimos ver. Olha o que Ele fez conosco. Olha o que Ele fez. E talvez hoje seja esse dia de retornar para mais perto da casa do Pai, para retornar para mais perto dEle, para estar na mesa ali desfrutando de uma relação íntima com Ele. Não demore, Ele está te esperando. A seara, ela está aí, e ela é muito grande, como nós sabemos, e poucos são os trabalhadores. Que nós possamos ser trabalhadores mais excelentes, mais dedicados, esforçados e entregues. Que Deus nos faça trabalhadores melhores, empenhados em formar outros trabalhadores, empenhados em se dedicar e entregar a sua vida, sempre pensando e perguntando: como eu posso agregar mais? Como eu posso somar? Como eu posso ajudar? Como eu posso fazer de diferente? E nós sabemos que podemos sempre ir além. E nós sabemos que sempre podemos amar ainda mais. E esta é a sexta marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele ama Jesus. Ele ama a igreja e a sua missão. E eu te convido a abrir em Mateus 22, 37 e 39. Jesus vai nos dizer, Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós os amamos. E quanto mais nós o amamos, mais nós sonharemos os seus sonhos. Mais nós amaremos a sua noiva, que é a igreja, e serviremos as missões que Ele tem para nós. É preciso ter intimidade com quem o chamou. É preciso ter vida na vida com aquele que te convidou para essa jornada e para essa missão. E uma das missões mais importantes que nós temos é a de discipular, que é a de viver o que Deus tem para nós, de caminhar ali de perto com as pessoas, de participar do ministério da reconciliação. Que nós possamos fazer parte e ajudar as pessoas a se reconciliarem com elas mesmas, a se reconciliarem umas com as outras e a se reconciliarem principalmente com Deus. O que Jesus tem te pedido? Qual a missão que Ele tem te proposto, que você tem fugido, que você não tem aceitado, que você não tem vivido? Aquele que conhece e guarda os mandamentos verdadeiramente ama o Senhor. Se apegue na palavra dEle, no que Ele tem para você, naquilo que Ele tem falado com você, que você não tem dado ouvidos, que você está longe demais, que você não tem percebido, que você não tem dado a atenção que lhe é devida. Se você está pensando em desistir hoje, seja do seu casamento,
seja daquilo que Jesus tem para você, da sua célula. Não desista, descanse. Ele está com você, Ele cuida de você, Ele é com você. Recomece agora mesmo de onde você caiu, de onde você ficou. Volte os seus olhos para Ele, para quem te chamou, para quem transformou a sua vida, para quem dá palavras de ordem, para que você levante, para que você tenha saúde para enfrentar os seus desafios. Não desista, descanse, descansa nele, entrega o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Coisas que nós nem imaginamos, nem sonhamos, nem estamos preparados para isso. Floresça, dê frutos aonde você está, onde Ele te colocou. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador, que esteja doendo, que esteja sofrido, dê frutos, mesmo em meio às dificuldades. Avance, se erga. Isso vai ser um combustível para aquilo que Ele tem preparado para você. Seja forte e corajoso, não temas, pois é Ele quem te chama. Precisamos ter constância todos os dias buscar a Ele, estar com Ele ali no quarto onde Ele nos vê, em secreto. Nós precisamos buscar a Ele todos os dias, mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, às distrações. Não se deixe distrair, mas persevere, lute, busque, corra atrás. Convido vocês a baixarem as suas cabeças, a orarem, a tirarem um tempo com Deus, a refletirem como vocês têm vivido, a refletir como a sua vida ela tem caminhado, para onde os seus passos, suas escolhas, as suas decisões têm te levado. Será que tem te levado para mais perto dEle? Fale com Ele agora, neste momento. Entregue o seu coração, entregue o seu caminho, confie nele. Coloque diante dele as suas lutas, o seu coração, aquilo que tem te atrapalhado e tem te afastado dele, aquilo que tem impedido que você caminhe de mais perto dele. Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo quanto o Senhor nos ama, pelo Senhor nos chamar para perto, nos chama para caminharmos mais de perto com o Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, nos ajuda, Deus, nos ajuda a termos mais constância, nos ajuda, Deus, a termos mais consistência, Deus, a colocarmos em prática a Tua palavra, a caminharmos mais de perto com o Senhor, a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, a sermos Teus verdadeiros discípulos, Pai. Transforma em nós, Pai, tira em nós tudo que não Te agrada, tudo que tem afastado de Ti. Nos ajuda, Deus, a caminharmos mais de perto de Ti, a estarmos mais próximos de Ti, a estarmos mais perto, Deus, em nome de Jesus, Pai.